Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco aí da sua casa, você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos em Mateus capítulo 10, versículos de 1 a 7. Primeiramente, meus irmãos, é preciso que nós tenhamos no coração a certeza do chamado. Repita, certeza do chamado. O que significa certeza do chamado? Uma convicção pessoal de que Deus te chamou à vida. Seu primeiro chamado à vida. Deus te chamou a estar no coração de uma família. Deus te chamou para ser família. Esta família levou você para o batismo. Você foi chamado ao batismo. Você foi chamado à intimidade com Deus. E aqui o principal: você é chamado todo dia a descobrir, se ainda não o fez, por que e para que você nasceu. Você está fazendo o que aqui nesta terra? É muito triste o final da vida de alguém que gastou a sua vida de maneira errada, de maneira fútil. Porque quando nós assistimos o modo como a sociedade tem se organizado, o que as pessoas têm feito, os valores que ela tem, a cada dia nós vemos um pessoal mais louco, não é? Você vê aí no Instagram, todo esse meio digital, canal aberto, canal por assinatura, você vê cada dia mais aberrações, e a palavra é essa mesmo, aberração. E as pessoas estão totalmente perdidas. Imagine só, se elas estão perdidas agora, imagina quando elas chegarem no final desta vida e olharem para trás e chegaram a uma conclusão de que elas passaram, de que elas não viveram. Porque a vida e vida plena, como diz a palavra, só nos vem por Jesus. Só nos vem por Jesus. O mundo nos dá uma aparente vida, mas que tem uma data de validade da sua tal felicidade. Então tudo que eu estou falando aqui é para você entender que nós temos um chamado, e o principal chamado, e vai dizer São Pedro no seu último versículo da sua segunda carta: crescei na graça de Deus e procurai aprofundar o conhecimento de Jesus Cristo. Se São Pedro estivesse aqui no nosso meio e você perguntasse para ele: me dê um conselho, ele iria falar isso: o melhor conselho que eu posso te dar, procure crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. É isso que ele vai dizer na sua carta. O que é crescer em graça? É crescer em santidade. Por que nós rezamos na Ave Maria? Santa Maria, porque ela era cheia de graça. E quando o anjo a visita, ele vai dizer Ave, cheia de graça. Do grego, que é caritomene. Ele não diz Maria, ele diz o que ela é para Deus: cheia de graça. Ave é uma saudação, significa feliz. Feliz és tu, Maria, porque está cheia de graça. Então você busca uma vida santa. Quanto mais você busca uma vida santa, mais graça você tem. Quanto mais você busca uma vida de pecado, mais desgraçada fica a sua existência. Então veja, nós temos dois tipos de caminhos para escolher: o caminho da graça e o caminho da desgraça. Os antigos tinham tanto medo da tal desgraça que nem um nome eles falavam dentro de casa. Eles falavam aquela. O que é a tal daquela? É a pessoa que vive sem aquela graça de Deus. Sem é 10. Graça, desgraçada, uma vida longe de Deus, uma vida que não busca as coisas
do alto, mas busca as coisas de baixo. E quantas pessoas infelizmente escolhem uma vida desgraçada. Mas é possível voltar à vida da graça. É possível voltar à vida da graça. Se você vê o filho pródigo, ele vivia a vida da graça com o pai. Ele abandona o pai e termina no meio dos porcos, do chiqueiro. O mundo que nós estamos parece um chiqueiro. E agora está parecendo mais ainda, né? Porque surgiu agora mais um gênero. O pessoal é criativo, né? Não tem mais letra para esse pessoal. Agora as pessoas são animais. Ela descobriu que é uma leitoa. Então ela fica no banheiro rolando na lama. Um descobriu que é um cabrito. Eu vi um desfile agora de moda, um take. Uma moça assistindo o desfile, ela descobriu que é um cavalo. Então ela estava lá vestida de cavalo. Eu quero saber se esse povo todo come grama, né? Acho que não. Deveria, né? É uma vida que você vê, vai perdendo. O pessoal não sabe o que inventa mais, porque eles têm uma vida desgraçada. Uma vida sem a graça de Deus, ela não tem graça. Aí você tem que ficar procurando alguma coisa que te faça graça, e não faz, porque não tem a mínima graça. Seria cômico se não fosse trágico. Então nós precisamos voltar a esta graça. O filho pródigo estava no chiqueiro, uma vida desgraçada. Ele queria comer a lavagem, ele queria comer as bolotas que os porcos iam comer, e o dono do porco falava: deixa o leitão comer primeiro, o que ele não comer, você come. Aí ele caiu em si, né? Ele caiu em si. Mas espera aí, eu nasci para ter uma vida desgraçada? Não, eu nasci para ter uma vida abençoada. Eu nasci para ter uma vida desgraçada longe do meu pai? Não, eu nasci para ter uma vida de intimidade com meu pai, uma vida na graça. Eu vou voltar, porque na casa do meu pai tem pão com fartura. Esta casa é a nossa igreja. O pão com fartura é a Eucaristia, é a presença real de Jesus. É aqui que nós aprendemos a viver na graça. E o Senhor nos chama a viver na graça. O Senhor nos chama a um conhecimento da sua palavra. É por isso que aqui na Bíblia, que nós ouvimos o Evangelho agora, ele vai dizer no versículo 1, Jesus chamou os 12 discípulos, e no versículo 2, este é o nome dos 12 apóstolos. Discípulos e apóstolos. Tem gente que acha que é a mesma coisa. Não é. Discípulo é todo aquele que segue Jesus Cristo. Este é o discípulo. Discípulo é aquele que vai atrás. Discípulo é aquele que segue. Apóstolo é aquele que é formado pelo mestre, para que depois ele exerça o pastoreio. Ele segue o pastor para pastorear. Ele é abençoado para abençoar. Ele é curado para curar. Então veja, esses 12 homens, eles viveram com Jesus 1000 dias, mais ou menos 3 anos. Jesus começou a pregar com 30, ele foi crucificado com 33, 365 dias, vai dar mais ou menos, como colocou 1000. Eles andaram 1000 dias ao lado de Jesus, e Jesus vai enviá-los. Este é o apóstolo. Ele passou por uma formação, ele passou por uma escolha especial. E o importante aqui, eu quero apenas destacar isso para a gente rezar, que aqui vem os nomes deles. Ou seja, esses são os 12 de ontem. Nós deveremos ser os de hoje. O Senhor me chama a uma vida na graça. O Senhor me chama a um conhecimento de Jesus Cristo. E por último, Jesus vai dizer assim, atenção, porque aqui nós temos uma crescente, só para a gente citar isso, né? No versículo 1, discípulos. No versículo 2, apóstolos. No versículo 5, os 12. A intimidade. Quando fala discípulos, está seguindo. Apóstolos, amizade, conhecimento. E aqui uma definição clássica, os 12. Quando a Bíblia diz, Jesus estava com os
12. Ninguém pergunta, quem são esses 12? Todos nós sabemos, são os 12 apóstolos que um dia foram discípulos. 72 discípulos, 12 apóstolos, e entre eles 3 eram os mais chegados: João, Tiago, Pedro, também aparece André, né? E entre os 3, 4, Jesus edifica a igreja sobre um, e o amado que permanece na cruz também era um. Veja, meus irmãos, o conhecimento de Cristo, ele vai afunilando, tem o povão, tem os que vêm à igreja, tem os que vêm à igreja e celebra de maneira piedosa, tem os que vêm à igreja, celebra de maneira piedosa e agrada o coração de Deus, estão imbuídos de respeito e santidade. Entre esses, Deus vai escolher alguns. Entre esses alguns, eles vão ficar amigos, e entre esses amigos, eles fazem parte do grupo seleto. Onde é que você está? Discípulos, apóstolos, os 12. Veja só, isso aqui é a ordem de Jesus, é aqui que eu quero falar. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Por quê? As pessoas, não, porque Jesus agora está discriminando, agora não pode ir no pagão e não pode ir no samaritano. Quem são os pagãos na Bíblia? Hoje, vamos falar hoje, quem são os pagãos hoje? Quem não é batizado. A pessoa que não é batizada, ela é pagã. Tanto é que o Papa Bento XVI chamou muita atenção dos pagãos batizados, os católicos que foram batizados, mas vivem como pagãos. Eles merecem uma conversão. E nós temos os samaritanos. Naquela época, o pagão é quem não era judeu. O judeu era o povo escolhido. Quem não era judeu era chamado de pagão. Quem eram os samaritanos? Os habitantes da Samaria, uma região que ninguém gostava, eram discriminados, era um povo que não conhecia a lei de Deus, não conhecia a Torá. É claro que depois a mensagem de Jesus, ela vai ser universal, por isso igreja católica, Catoliquel, igreja universal, até um nome também copiaram, né? Igreja universal. E São Paulo é quem vai pregar aos pagãos. Jesus, quando encontra com a samaritana, ele acolhe aquela mulher, e os samaritanos vão até ele. Mas neste momento, entendam bem, ele escolheu os 12, e ele está enviando os 12 naquela missão inicial. E a missão inicial de Jesus era salvar a quem? O seu povo. E qual era o povo de Jesus? O judeu. É por isso, quando você lê o prólogo do Evangelho de João, está escrito assim: veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram, mas a todos aqueles que o acolheram, deu a oportunidade de se tornarem filhos de Deus, e são de fato. O judeu não quis, Deus então estendeu a promessa a todos. Mas neste momento, Jesus vai dizer aos 12: não é hora de ir aos pagãos, não é hora de ir aos samaritanos, vocês vão pregar para os judeus. São os primeiros da promessa, os primeiros da promessa. Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel, e dizei: o reino dos céus está próximo. Ok? Vamos no contexto. Aí é para o nosso contexto, missa da família, homilia da família. Não há coisa mais fácil do que você tratar bem os de longe. E hoje em dia não está sendo tão fácil tratar bem os de perto. As pessoas têm mais afinidade com colega, com amigo lá da faculdade, de bar, de bola, de peteca, de caminhada, de bike, do que com a própria família. Eu não vou entrar aqui, primeiro que eu não sei o nome, eu não sei quem é a pessoa,
mas hoje está correndo aí nos Instagrams da vida, WhatsApp, parece que é um atleta, ele falando que a família atrapalha. A família atrapalha. Ele, pelo jeito, faz exercício, parece que é crossfit, né? Vou falar marombeiro, porque não tem muito músculo ali não, tá perdendo tempo. Ele falou que faz exercício, que ele tem um melhor amigo que é casado. Só que as esposas são as melhores amigas. Parece que ele é casado com um cara, que ele treina com um cara todo dia. Ele treina sábado, ele treina domingo. E durante o ano, se eles passaram 4 dias, é muito. O negócio dele é treinar, é comer, é dormir e dar aula de cross. Tá rodando esse vídeo aí, não é? Eu vi, depois para você ver se quiser, no Instagram do Tiba Ideia, aquele casal que foram da Canção Nova. Eles também publicaram, eu vi nos outros. Olha, meus irmãos, a sociedade que nós estamos. A pessoa não tem vergonha nenhuma de pôr a cara num celular e gravar como se fosse o supra-sumo. A família incomoda, porque tem que ficar visitando família, tem que visitar irmão, tem que brincar com o sobrinho, tem que ficar cuidando de pai. Não, isso aí eu não quero. E as pessoas, eu estou nessa também. Não há nada mais fácil do que Jesus dizer assim: não precisa pregar para os de perto, não. Prega lá para os pagãos e para os samaritanos. Meu filho, isso é a festa que todo mundo quer. Ser bom para quem não te conhece. Comprar o outro pela sua lábia. O difícil é você ser você para quem te conhece de verdade. E ninguém te conhece tanto quanto a sua família. Por isso eu penso que há uma coisa muito estranha, quando alguém se dá bem com todo mundo na rua, mas não se dá bem com a família. Ele trata todo mundo bem, mas ele não consegue tratar bem a própria família. Ele está no celular, lá no WhatsApp, conversando com gente do outro lado da cidade, do outro lado do estado, do outro lado do país. Ele não atravessa a porta para perguntar como o pai está. Ele não atravessa a porta para ouvir os anseios da sua mãe. Para os amigos tudo, para os irmãos nada. Eu ouvi há um tempo atrás uma reclamação de um irmão que quase que perdeu a amizade do irmão porque ele usou uma blusa do irmão achando que era dele, e o irmão quase que comeu o cara com angu. O que é seu, o que é meu. Mas o problema não foi a blusa. O problema é que esse irmão que não quis emprestar a blusa, porque o outro também pegou enganado, e aqui eu abro parênteses, porque está errado também, não é? Você que mora com seu irmão, você vai lá e fica usando as coisas sem pedir. Isso aí também é folgado, né, meu filho? Você é um folgado. Você tem que pedir. Se não é seu, você não pode meter a mão e usar, não. Mas fechando parênteses, não foi este o caso. O caso foi que o cara ficou revoltado com o irmão que usou a camisa. Tudo bem, blusa, camisa, sei lá o que foi. Mas no final de semana, o amigo deste irmão foi dormir na casa da família, que eles iam passear. E ele levou a mochilinha. Só que ele levou chinelo. Ele não levou tênis. E o lugar precisava de tênis. Atenção. O irmão, que achou ruim do outro irmão usar uma blusa dele, tirou de uma caixa um tênis novo, com detalhes branco, para o cara ir no meio do mato. E o cara disse assim: mas o seu tênis vai ficar imundo. Ele falou: o que tem? Fale mais a nossa amizade. O irmão que me procurou chateado, ele não procurou chateado por causa do escândalo, por causa da blusa. É porque ele disse que o irmão trata melhor os amigos que ele, trata melhor os de fora que ele. Este é o problema. Então a ordem que Jesus está dando aqui, meus irmãos, é a seguinte: não há problema algum de você ter amigos, porque a solidão é muito ruim. Tenha amigos. Não há problema nenhum de você ser muito simpático lá na sua faculdade, de você ser o engraçado lá na sua empresa, de você ser o cara que une a turma da pelada, do vôlei,
botar peteca, não há problema nenhum disso. Não há problema sair pedalando, correndo, também não há problema nenhum. Não há problema você ser amigo lá dos que tem pet, vai dar banho junto, um lava o cachorro do outro. Não há problema nenhum nisso aí. Onde está o problema? Quando tudo isso não começa no cuidado dos próximos. Quando você é muito bom para os de fora, mas é muito difícil para os de casa. Uma mulher me disse certa vez que o sonho dela era que o marido fosse em casa como ele é na empresa. Que parece que ele chega em casa, ele tem um botãozinho. Ele sai de casa, ele liga o botãozinho, está escrito simpático. Aí ele é simpático. Aí chega na empresa, bom dia, bom dia. Dormiu ontem? Todo mundo, chegou animado. A hora que ele chega em casa, ele desliga o botão e aperta o outro, antipático. Aí chegou em casa, não conversa, é grosso com os filhos, fica enfunado na internet. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E se o errado estivesse só nisso, estava bom, viu? Uma coisa muito errada. E essa pessoa está plantando para colher, porque a Bíblia fala: honre seu pai e sua mãe. Não entra na minha cabeça um filho ou uma filha que trate melhor o namorado ou a namorada em detrimento aos pais. Eu não estou falando que você não possa namorar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo tratar a namorada como uma princesinha, daqui a pouco ela te mete o pé, eu acho é pouco. E você tratar a mãe como uma escrava, tratar a mãe de qualquer jeito e tratar a sua namorada como a princesinha do lar. Se eu fosse essa menina, eu sumia na braquiara, viu? Distância de você. Você não trata bem a mulher que te gerou, depois do casamento você vai tratar bem uma mulher que não é nada sua? Agora é namorico, meu filho, agora é beijinho, beijinho. Você vai ver depois do casamento o que vai acontecer nisso aí. O namorado tem que ficar muito esperto, muito esperto. Se a namorada em casa é rebelde, é grosseira, desafia o pai no grito, não tem carinho com a própria mãe, ou seja, ela está ali no namorico, só põe uma terrinha no pé. Depois que você casar, você vai ver com quem você se casou. Veja as pessoas em casa. Um rapaz que é carinhoso com a mãe, que é dedicado ao pai, que é presente com a família. Esse cara é família, é um bom partido para você. Ele soube cuidar da mãe e ele vai cuidar de você. Ele sabe valorizar a família dele. O dia que ele casar com você, a família dele vira parente. Aí a família dele é com você. Ele vai valorizar a sua família, ele vai valorizar você, vai valorizar os seus filhos. Uma mulher, uma moça que grita com a mãe e que berra com o pai, é só questão de tempo para fazer o mesmo com você. Um homem totalmente distante da mãe, agressivo com o pai, depois do casamento, a família, você, isso vai ser retribuído. Então a caridade, meus irmãos, começa em casa. Um bom filho, uma boa filha, um irmão que se preocupa com o irmão, que são parceiros, que são amigos, isso vai florescer aonde? Nas amizades, no trabalho, na faculdade, na vida profissional, na vida emocional. Eu sou admirador, e todos os senhores já sabem, da vida militar. Tanto os militares do Exército como da PM. Mas peguemos aqui o Exército. Quando o jovem, ele vai lá para Amã, que saem os cadetes, que serão os tenentes, os oficiais do Exército, o tempo todo eles serão comandantes. Então eles têm que aprender a ser comandados. Eles dizem, quem não sabe obedecer, não sabe mandar. E você quer alguém lá no Exército que vai levar o maior ferro, no sentido da palavra, é o cara que se sente melhor que os outros, que não sabe trabalhar junto, que não faz parceria. Você quer um cara que vai crescer, que vai comandar GC, vai comandar pelotão, vai ser auxiliar de general. É aquele que sabe trabalhar em grupo, é o cara do bom relacionamento, é a
parceria. Eles falam parças, são os parças. Ele ajuda quem caiu, ele ajuda a carregar o peso de quem está mais fraco. Quer dizer, lá eles são incentivados o quê? Faça do seu batalhão uma família. Ninguém chega primeiro e ninguém fica para trás. Tem certos acampamentos lá que os comandantes dizem: se o pelotão todo chegar para frente e um ficar para trás, de noite, no frio, vocês vão todos para o lago. Você não pode deixar um amigo para trás. E se você ficar para trás e no orgulho não pedir socorro, você vai para a água. Para você ficar com vergonha, o pelotão todo vai também. Então eles aprendem o quê? O grupo. Aí tem um treinamento na Amazônia. Eles pegam uma canoa, põem nas costas, entra para o rio, que é Amazonas. Eles entram às 5 horas da tarde, eles vão sair 7 horas da manhã. Eles passam a noite toda lá dentro. A hora que sai, a roupa toda encharcada, o pé de coturno cheio de água, aí dá frieira, dá machucado, aquela confusão toda. O sargento só fica de butuca, ó. Aquele grupo se reúne, um vai ajudar o outro. Quem machucou menos ajuda quem machucou mais. Quem está mais fraco recebe um pouco mais da marmita do outro. Eles vão criando o que ali? Grupo, coesão, amizade. Porque um grupo forte, ele se protege. Um grupo forte, ele se protege. O que nós deveríamos aprender nas nossas famílias desse treinamento? Fazer que a nossa família seja forte, uma família unida, uma família coesa. E ela vai se unindo às famílias que têm os mesmos valores. Meus irmãos, a coisa é muito bem pensada. O problema é que nem todo mundo lê. Hoje o pessoal quer saber de Netflix e WhatsApp. O pessoal não lê. Mas se você tivesse um olhar mais crítico, você veria quais as razões que um grupo tem para querer destruir a família. Porque a pessoa que tem uma família, ela é muito mais forte. Uma família unida, ela não é derrotada com facilidade. É aquele ditado lá de trás da China antiga: dividir para conquistar. Unido, nós somos fortes. Então eles dividem, e a pessoa dividida, ela é fraca, aí eles conquistam. E a primeira coisa que eles querem dividir: a sua família, a sua união matrimonial, a amizade com o seu irmão, cada um vivendo a sua vida. Aí é fácil de ir dominando, porque uma família unida, dificilmente ela é vencida. Hoje em dia se perdeu muito isso. Mas Itaúna, eu lembro-me quando eu era jovenzinho e trabalhava com meu avô no salão, eu fazia barba e cortava cabelo. Ele falava comigo: ó, Cristian, eu sei que você nunca vai ser barbeiro, você gosta de estudar, você vai para a sua vida religiosa, mas o adolescente, o jovem tem que trabalhar, porque mente vazia é o vizinho do diabo. Daqui a pouco você começa a fazer o que não deve. Então fica com o avô aqui que eu vou te ensinar a profissão. Eu gostava, que eu chegava no final de semana, eu tinha um tanto de dinheirinho, meus colegas tudo tinha nada, meu bolso estava cheinho, eu trabalhei a semana toda, né? E eu lembro-me, quando eu estava lá no salão do meu avô, a minha cadeirinha era do fundo, depois do meu tio, depois do meu avô. Aí chegava alguém, a gente aprende a fazer barba primeiro, depois o cabelo. A barba é mais fácil que o cabelo, corta mais fácil, né? Mas é mais fácil do que o cabelo. Aí chegava alguém, meu avô falava assim: ó, esse aí pode deixar que eu vou cortar, esse aí é da família tal. Quando falava o nome da família, todo mundo sabia quem era o avô, o pai, a mãe, os filhos. Vocês lembram disso? Tinha muito isso. Comunidade rural até hoje tem. Ah, essa é a família dos Oliveira. Ah, essa é a família dos Gonçalves. Ah, essa é a família dos Vilela. Até hoje, tá, onde a gente ouve um pouco disso. Quer dizer, a família carregava o nome. Hoje em dia, você pergunta o nome da pessoa, ela te diz o nome e o sobrenome, e ela não diz absolutamente nada. Por quê? Perdeu-se o rastro da família. A família não é mais forte, não é mais unida, ela não tem peso. E Jesus está falando para os seus e está falando para nós também. Não fica preocupado com os pagãos e samaritanos, ou seja, não fica preocupado com os de longe, com os que estão fora. Comece
pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, comece com as ovelhas da sua casa. Comece a tratar melhor as pessoas da sua casa. Aí, meu filho, você pode correr para o abraço, né? Aí vem as amizades, os seus grupos, né? Aí a faculdade, os seus passeios. Não tem problema de nada disso. O problema é quando nós somos uma pessoa na rua, uma pessoa bem pior em casa. Bem pior em casa. Antes de rezar um pouquinho, contar uma historinha que é pequenininha, mas que vai lembrar você de alguém. Infelizmente você vai lembrar. Infelizmente. O menino foi com a sua mãe na empresa do marido pegar um dinheiro para mensalidade. Era o marido ter deixado o dinheiro na mesa, ele esqueceu e foi trabalhar. A mulher saiu um pouco mais cedo e foi atrás do marido. Aí está passando um homem, e o homem vai esbarra na mulher. A mulher leva aquele esbarrão, o homem está com café quente, cai café na roupa da moça, a moça entra com blusa branca, manchou. A hora que ela olha, ele, mil desculpas. Ela, não tem problema, acidentes acontecem. Ele, a senhora é muito gentil. As ordens. Ela não diz, mas pensou, se quiser julgar mais um pouquinho, estou na área. Vocês vão entender o final. Aí ela vai, o marido vem, passa para ela o dinheiro e fala, mas o que aconteceu com você? Nada, detalhes. E o menino, criança, pouco tempo depois, num domingo de manhã, a família na cozinha, aquele café matinal, o pessoal comendo sucrilhos, comendo ali, comercial de graça, manda um pacotinho pro padre aqui, sucrilhos, comendo ali leite com Toddy, ao comercial, leite com Toddy, pão com manteiga, Aí o pai vai coar um Nescafé, aí ele vira, esbarra na mulher, aí cai café na blusa branca da mulher, e o menino na mesa olhando. Aí a mulher disse, como sempre, você não olha por onde anda, quase que você me queimou, você é um trapalhão. Ela ficou nervosa, acabou com o café da manhã, e ela subiu para trocar a blusa, e o menino perguntou para o pai, pai, por que a mãe tratou o senhor assim? E lá na empresa, ela tratou aquele homem que derrubou café nela de uma maneira totalmente diferente. Ele falou, por 3 motivos. Primeiro, ela não é casada com ele. Segundo, ela não o conhece. E terceiro, ele é o meu patrão. O que o menino entendeu? Para os de fora, paciência, engole sapo, seja gentil, fale baixo, releve, deixa passar, mantenha boa convivência, mas para os de casa, grite, menospreze, cobre, põe para baixo, não tenha um pingo de paciência, trate bem os de fora e morda os de casa. Esta é a lição que a criança aprendeu. Meus irmãos, e quantas vezes eu e você não fizemos isso? Na rua recebemos tanta coisa ruim e você faz um esforço para ser simpático. Na sua casa uma coisa pequenina é briga, é grito, é desavença. Não estamos servindo nem para cachorro, né? Nem para cachorro, porque o cachorrinho vira-lata, para quem tem, eu vi aqui em Divinópolis a gangue do caramelo. Eu vi, ele está por aqui, viu? Cuidado, caramelo é perigoso. Eles falaram que caramelo virou católico. Teve uma missa aí, caramelo foi, na hora do glória ficou o caramelo tinha virado protestante. Não, ele vai em todos os tempos. Ele viu aberto, ele entra. O cara caramelo está aprontando, porque ele vai à missa, mas eu vi ele no boteco também, viu? Não sei o que ele estava fazendo, estava lá no boteco, fazendo amizade. E eu vi a gangue dele na rua, ele mais uns 9, todo mundo de tocaia. Eu falei, esse caramelo não é mole.
Mas quem tem em casa um caramelo é um doce, mas para os de fora, ele sabe proteger uma casa. Você pode ver lá um mendigo, ele tem um caramelinho dele, e o cachorrinho não troca ele por nada, não. Ele gosta do cara que é o dono dele. Caramelo, ele nos ensina uma coisa: ele morde os de fora e lambe os de dentro. Ele lambe os de casa e é agressivo para com os de fora. O que nós temos feito? Mordidos de dentro, lambidos de fora. Nossa, tal pessoa é tão boazinha. Vai lá em casa para você ver. Esconde atrás da porta da sala para você ver quem é o bonzinho. Então, meus irmãos, que o evangelho de hoje nos ajude. Nós que somos chamados a uma vida na graça, a um conhecimento profundo de Jesus Cristo, e Deus nos chama, e esta noite Ele nos dá uma missão. Qual é a missão? Comece pela sua família. Comece dentro da sua casa. Não vá nos pagãos nem nos samaritanos, mas para as ovelhas perdidas da casa de Israel, as ovelhinhas da sua casa. Caridade que começa em casa, frutifica fora. Árvores plantadas fora, sem a irrigação da verdade da família, tem data de validade para secarem. Que o Senhor, vendo o nosso coração e a maneira como nós amamos a nossa família, possa abençoar copiosamente a sua vida, a sua história e todas as áreas que a compõem. E que nós possamos dizer todos os dias, não de boca, mas de coração: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na Bíblia está assim. Por que a Bíblia está assim? Porque é uma pergunta. Escolha agora a quem você vai servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora Deus quer escutar diferente, né? Ele quer escutar: eu e minha casa servimos o Senhor. Não é no futuro, é no aqui, é no agora. Então sirva ao Senhor através da sua família, com todo amor, com toda paciência, com toda generosidade, para que o dia que você faltar, ou alguém da sua família faltar, que você chore de saudade, que você tenha muitas boas lembranças e que você não sofra de remorso. Pior do que perder um ente querido é saber que ele foi sem você ter feito o que poderia. O remorso é corrosivo para o nosso coração. Que tenhamos muitas lembranças, um pouquinho de saudade e nenhum remorso. Faça pela sua família enquanto você a tem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor Jesus, na tua presença nos colocamos, finalizando mais uma missa em que oramos pela santificação e conversão da nossa família. Queridos irmãos e irmãs, tudo aquilo que eu vou dizer tem a ver com oração, mas tem a ver com uma oração que tem poder. Então, quem está aqui, repita comigo. Quem está aí na sua casa, repita comigo também em voz alta. Diga assim: eu sou filhote de leão. Diga isso aí. Não sei que leão que é esse, tá bem fraquinho esse leão de vocês aí. Eu sou filhote de leão. Eu sou filhote de leão. Melhorou. Onde que está escrito isso? Na primeira leitura que nós escutamos. O que significa um filhote de leão? Aquele que nasceu pequeno, mas que vai crescer. Aquele que vai se transformar. Um filhotinho de leão, ele nasce sem juba.
à medida que ele vai virando um animal adulto, que vai crescendo a sua juba. E nós conhecemos o leão com qual título? Ele é o rei dos animais. Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. E a primeira leitura que escutamos está escrito assim: ouve, Israel, a vosso pai, pesará a tua mão sobre a nuca dos teus inimigos. Judá, filhote de leão. Aqui eu tiro Judá e coloco o Padre Christian. Aqui eu tiro Judá e coloco o seu nome. A leitura está me dizendo e falando a você, preste atenção, que a mão de Deus pesará na nuca dos teus inimigos. Você não tem que se preocupar com os teus inimigos. Você não tem que ficar preocupado com quem não gosta de você, com quem guerreia contra você. Qual deve ser a nossa preocupação? Qual deve ser a nossa ocupação? Intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor. Porque quando nós somos amigos do Senhor, a mão dele luta a nosso favor. Tem que escolher que povo que você quer estar. Me inculca muito a libertação do povo de Deus do Egito. Moisés tirou o povo do Egito com poder e sinais, e a palavra diz que a mão do Senhor pesou com força sobre o Egito, que na época era o reino mais poderoso conhecido. Quem lê Bíblia sabe que Deus abriu o mar vermelho para o seu povo, e a hora que o seu povo passou a pé enxuto, e o Egito foi atrás, o mar se fechou sobre os egípcios e matou soldados, cavalos, cavaleiros, acabou com tudo. Porque a mão de Deus, ela pesa sobre os inimigos daqueles que são dele. E a pergunta é: o que nós devemos fazer para ser amigos de Deus? O que eu devo fazer para Deus lutar a meu favor? O que eu tenho que fazer para que Deus me olhe e que Ele goste do que Ele está vendo? A resposta é uma só e não duas: intimidade com Deus, oração, conhecimento de Deus. E eu falo, gente, não é para puxar orelha. Eu falo, não é para colocar carapuça, é para você acordar enquanto há tempo. Porque um dia, eu sei muito bem disso, infeliz quem não sabe, eu sei. Um dia eu serei cobrado pela salvação das almas que já me ouviram, que estiveram sobre a minha pregação, sobre a minha celebração, que pertencia ao rebanho que Deus me confiou. E eu tenho feito o melhor para alertar você do caminho para Deus. Não basta vir à igreja se você não tem intimidade com Deus. Não basta cumprir preceito se você não tem intimidade com Deus. Nada é mais importante do que você conhecer a Deus e permitir que Deus te conheça. Conhecer Jesus, permitir que Jesus te conheça. Estar no coração do Espírito e ter o Espírito no teu coração. E qual é o caminho central para aquele que quer ter intimidade com Deus? Vida de oração. Eu vou perguntar, você responda alto. Qual é o caminho para aquele que quer ter intimidade com Deus? Vida de oração. Vida de oração. É sobre isso que eu quero falar para você essa noite. O poder da oração dentro da sua família. E quando eu falo de oração, meus caros, não pense que é ficar no blá blá blá. Não. Oração na Bíblia é batalha. Oração na Bíblia é guerra. Oração na Bíblia é labuta. E eu pergunto para você,
Claro, o Brasil é um país de paz, mais dialogal, mais diplomático. Não sei se você conhece, mas veja o treinamento diário. Quando eu falo diário, só no domingo que não tem. O treinamento diário daqueles que fazem parte das Forças Armadas, seja no Brasil, seja em qualquer lugar no mundo. São soldados que podem não ir à batalha, mas eles estão prontos. Brasil não é país de guerra, nós somos muito da paz. Mas os nossos militares, Exército, Aeronáutica, Marinha, eles têm treinamento diário de batalha. Sigo o perfil da AMAN, estava vendo esta semana aqueles que serão tenentes do Exército, passando uma semana de treinamento duro, juntamente com alguns soldados norte-americanos. Aí você pergunta para um soldado: o que você está fazendo? O que ele vai dizer? Eu estou tendo um treinamento. Eu estou me treinando para que, se necessário for, eu entre no campo de batalha. Esse é o soldado. Nós que somos soldados de Cristo, nós temos uma outra nuance. Para nós não é o se vou entrar, é o saber que já entramos. Nós já estamos em terreno de batalha. Então, para nós é mais necessário do que para eles o treinamento. E como é que eu me treino na vida de oração? Orando. Padre, como que eu oro? Orando. Como que eu pego o costume de oração? Orando. Como que eu aprendo a orar? Orando. Oração é igual andar de bicicleta. Não adianta você passar para a pessoa como se anda. A pessoa tem que subir e tem que andar. Ela vai cair, ela vai ralar joelho. Aí o dia que ela aprende, ela não esquece nunca mais. Vocês sabem disso. Uma das coisas que o ser humano não esquece nunca mais, entre algumas, é andar de bicicleta. Se você andou de bicicleta quando você era criança ou adolescente, e tem 10 anos, 20 anos que você não andou, pode subir que você anda. Ali no início você vai ter aqueles, porque você perdeu o treino, mas rapidinho você lembra. Se aprende a andar de bicicleta andando, se aprende a orar orando. E nós precisamos orar, porque vida de oração é batalha. E quando eu digo batalha, porque não é fácil. Padre, eu acho rezar tão tranquilo, porque você não está rezando direito. Rezar é uma luta, e é uma luta contra as forças do mal. O bom general, leia história, não só do Brasil, história mundial. Pesquise na internet quais são os generais mais famosos da história. Lá de trás, generais do Império Romano, generais da Cleópatra, Napoleão Bonaparte. O que esses generais tinham de diferente? Eles treinavam o exército que pertencia a eles, mas eles conheciam como que o outro exército guerreia. Porque eu não posso entrar num campo de batalha sem saber as armas do outro exército. Porque se eu entro com 2.000 soldados, ele vem com 20.000, já era. Eu estou com um revolvinho, pá, o cara vem com a metralhadora, já era. Eu estou com a metralhadora, o cara vem com um fuzil, já era. Eu estou falando de quê? Nós estamos numa batalha entre céu e inferno. E a nossa família está na mira do demônio. Se você não sabe, a sua família está na mira de Satanás. E como que nós vamos guerrear contra o mal? Como que nós vamos guerrear contra as armas que querem roubar não apenas a nossa família, mas a nossa alma, destruindo aquilo que nós amamos? Através de um treinamento. Um treinamento da oração, um treinamento na perseverança, um treinamento na repetição. Ninguém chega à perfeição sem repetição.
Veja qualquer área que você conhece alguém que faz alguma coisa bem feito, alguém que toca muito bem, alguém que pinta muito bem, alguém que compõe muito bem, um grande arquiteto, todas as pessoas treinaram, repetiram e elas alcançaram a perfeição. Por que o terço é uma repetição? Alguém me disse um dia: padre, não sei porque esse negócio de terço, ficar nessa repetição de Ave Maria. Eu falei: meu filho, você fica repetindo pecado, ninguém faz nada, agora a gente pode repetir oração? É na repetição que nós vamos malhando o nosso espírito, o nosso coração. Pegue um jovem, um homem, uma mulher que frequenta academia, pergunta para a pessoa se ela chega na academia, levanta um peso uma vez só e vai embora. Não, uma vez só tá legal, um Pai Nosso tá bom, uma Ave Maria tá bom, então levanta o pezinho uma vez e vai embora. Ó, cara, o que você fez? Não, já cumpri minha tarefa, levantei o pezinho uma vez. Que isso, meu filho? São séries, várias séries. Bíceps, rosca direta, 4 séries de 8. Rosca alternada, 3 séries de 12. Rosca concentrada, 3 séries de 15. Rosca no banco, 3 séries de 12. Aí você sai de lá, mas vai ficando marombadinho, forte. Repetição, vai aumentando a carga, vai aumentando o peso. É assim na academia do músculo, é assim na academia espiritual. Oração, repetindo, aumentando o peso, aumentando a dose, porque nós temos que estar preparados para as batalhas espirituais que nós devemos enfrentar. Conta-se que um padre aqui da nossa diocese, idoso: vou vender o peixe pelo preço que eu comprei. Disseram-me que é padre Libério, mas não tenho certeza se é o padre Libério. Alguém me disse que essa história ocorreu com o padre Marinho, também amado e conhecido por nós. Seja qual for o padre, ele foi chamado por uma família muito rica para dar uma bênção na casa nova deles. E o padre foi, prepararam um café para o padre, muito gostoso. E o dono da casa quis mostrar para aquele padre que era uma casa segura. Ele disse assim: olha, 4 pitbulls, de madrugada eu solto os 4. Se entrar alguém aqui vivo, não sai. O padre: opa, perigoso mesmo esse cachorro, esse é o cão, é o cão. Serpentina na casa toda, câmeras, portão de ferro, 2 chapas, porta maciça, 3 tetra. Ninguém entra daqui, ninguém entra aqui, padre. O padre, muito sábio, disse assim: olha, meu filho, estou encabulado, nunca vi uma casa tão segura como a sua. Só que eu quero fazer uma pergunta. Eu não vi nada aqui de proteção espiritual. Sua casa está protegida contra os ladrões do mundo, mas ela não está protegida contra os ladrões do inferno. O cara ficou com a cabeça, com o cabelo em pé. Ele falou: padre, o que eu faço? O padre passou para ele as armas espirituais que todos nós devemos usá-las. Devemos usá-las. A nossa família, ela é atacada. Você é atacado. Só que aquele que não reza, aquele que não prepara, aquele que não tem intimidade com Deus, ele não vê o ataque. Para ele é tudo normal, para ele é assim mesmo, para ele é assim que a coisa funciona. E não deveria ser, e não deveria ser. Muitos têm perdido as batalhas da vida porque não rezam. E eu falo para a gente que está aqui, para você que está em casa, muitas pessoas têm perdido as batalhas da vida porque não rezam. Oração não é só repetição, oração é direcionamento. Repita, oração, complete, oração é direcionamento. Quando eu rezo, Deus me direciona. Faça isso, não faça isso, vá, não vá, diga, cale. De onde que vem esse direcionamento? Na vida de oração. Mas Deus fala, só que Deus fala para quem reza.
Deus fala para quem ora, Deus fala para quem ouve. Quantos casamentos foram destruídos? Quantas amizades rompidas? Quantas famílias separadas? Quantos namoros destroçados porque eles não conheciam o poder da oração? Aí, como dizia minha avó, coração que não reza, o diabo entra, deita e rola. Não é assim que os antigos falavam? Na sua vida o diabo é deitando e rolando, hein? Quer dizer, está fazendo uma bagunça. E a pessoa não acredita no poder da oração. Infeliz do país que está sendo guerreado e ele nega que ele está em batalha. Está vendo bomba caindo, tiros, soldados entrando, e o governo, não, nós não estamos em guerra. Calma, nós não estamos em guerra. Falta comida, falta bebida, granada caindo, foguete voando. Calma, gente, nós não estamos em guerra. Um país desse, ele será o quê? Dizimado, destruído, aniquilado. Por que muitas famílias têm sido destruídas? Por que muitos casamentos têm sido destruídos? Porque eles negam que existe uma guerra espiritual. Não, isso é papo de padre, isso é coisa da cabeça do Padre Cristo. Não tem guerra nenhuma. Que guerra? É por causa da negação que muitos têm sido destruídos. Porque o Evangelho de João vai dizer, João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e nós sabemos disso e devemos reagir a isso. Precisamos entender que uma arma poderosa é a nossa boca. A sua boca, ela tem uma bênção e ela tem uma maldição. Depende como você a usa. A nossa boca, ela é mais potente que um canhão. Aquilo que sai da sua boca tem poder. Então nós precisamos prestar atenção o que você anda falando para a sua família. O que você anda falando para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais. Ah, quer saber? Meu marido não tem jeito, esse meu filho não obedece mesmo, isso aí não vai dar nada na vida. Aqui em casa nós vivemos endividados mesmo, aqui não tem jeito. Aqui, cuidado, você está atirando contra a sua família, você está fazendo gol contra, você está destruindo a sua família com o poder da tua palavra. Tenha uma boca profética, uma boca que fala de vida, uma boca que fala de vitória, uma boca que fala de alegria. Quando você diz essas coisas, Deus leva a sério. As coisas para mim vão funcionar, a minha família vai vencer, nós vamos sim pagar esta dívida, você vai sim vencer esta doença, nós vamos crescer como família. Vai julgando palavra positiva. A nossa palavra move o mundo. Deus criou tudo que existe pelo poder da palavra. Leia Gênesis capítulo 1. Deus ia falando e o mundo ia sendo criado. Deus criou este mundo pelo poder da palavra, e você cria o seu mundo pelo poder da palavra. Ou você destrói o seu mundo, a sua vida. E mais importante, meus caros, do que apenas aquilo que você fala para a sua família, é aquilo que você fala da sua família. Cuidado, tem muita boca maldita solta por aí. Reúne o grupo de amigos, o cara, coitadinho, que não tem essa formação espiritual, ele só vê a coisa no plano carnal, ele começa a falar mal da mulher. Nossa, você tem que ver a minha mulher, ela, mãe, e desce a lenha na mulher. Aquela palavra está sendo lançada no universo. Falar mal de filho, falar mal dos seus pais, falar mal da mãe da sua esposa,
falar mal da mãe do seu marido, falar mal dos seus tios, dos seus padrinhos, seja qual defeito eles têm, que a sua boca seja manancial de graça. Padre, por que eu não posso falar mal mesmo que ele estiver errado? Porque a gente colhe o que planta. Como que você planta? Falando. Então fale somente coisas boas, para você colher coisas boas. Ah, mas ele não, então deixa ele plantar a semente dele, para ele colher a colheita dele. Plante a sua, plante a sua. Há um desenho que eu acho fantástico, que é quando a pessoa fala uma coisa, ela solta uma palavra. Essa palavra ela sai e ela volta para a pessoa. Uma palavra de bênção, ela chega dobrada. Uma palavra de maldição, ela chega triplicada. O que você tem falado para a sua família e o que você tem falado da sua família? Mude a palavra e muda tudo. Mude a palavra e muda tudo. Eu estou falando aqui de mudança. E agora eu quero chamar a atenção de quem está aqui e você que está em casa. Aqui é o coração da minha pregação. É a verdade, gente. Não fica triste com o padre, não, mas é a verdade. Muitas pessoas buscam milagres, mas não buscam mudança. As pessoas querem que Deus mude, mas você não muda. Fica rezando para Deus mudar o marido, para Deus mudar a mulher, para Deus mudar os filhos, e você mesmo não muda. A mudança que Deus quer fazer dentro da sua vida, com a sua vida de oração, ela começa em você. Deus vai mudar a sua família? Vai. Ele tem poder de mudar a sua família? Tem. Mas Ele quer começar com você, por você, através de você. A mudança da sua família começa em você. Então seja a melhor pessoa que você é capaz de ser dentro da sua casa. Seja um para-raio que atrai a graça de Deus para a sua casa. Eu gosto muito de Abraão. Deus disse para Abraão que a vida dele, que através dele, Deus abençoaria as famílias de toda a terra. Não vamos ter esse sonho, mas vamos pensar pelo menos, através da minha vida, Deus quer abençoar a minha família, a minha casa, o meu casamento, os meus filhos, os meus pais. 3 anjos visitam Abraão. Certamente vocês conhecem o texto. Ele estava debaixo do sol, meio-dia. A hora que ele vê os 3 anjos, ele sabe que são homens de Deus. Ele prepara um banquete para eles. Eles chegam, come, e eles dizem para Abraão assim: ano que vem nós voltaremos, e quando nós voltarmos, você estará com um filho no colo. Abraão tomou posse daquela promessa. Abraão, que já tinha ouvido esta promessa há 25 anos atrás, quando Abraão tinha 75 anos, Deus o prometeu uma descendência. Ele já estava perto dos 100 anos, o anjo diz: ano que vem eu virei e você terá um filho. Ele assume. Onde que está Sara, a mulher de Abraão? Não está no sol, ela está dentro da tenda, na sombra, escondida, e ela ri. Será que nessa idade eu vou conhecer o amor? Ela duvida da palavra. E os anjos perguntam para Abraão: onde está Sara, a tua mulher? Abraão responde: ela está na tenda. Eu gosto do texto, porque eu gosto do anjo, porque eu gosto de gente firme, gente que não tem nhenhenhé, mimimi. Os anjos não falaram com Abraão: ah, então vai chamar a tua mulher. A mulher está na tenda, pois que ela fique na tenda. Quando a ti, Abraão, ano que vem nós viremos e tu terás um filho. Os anjos não chamam Sara, porque quem tem fé na história é Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão tem intimidade com Deus. Abraão tem fé na promessa e no Deus das promessas e na promessa de Deus. Sara é aquela que ri. Então os anjos não tem nada para falar com Sara.
Eles falam com Abraão e eles vão embora. E Sara fica dentro da tenda. Estava e ficou. A graça passou a galope. E Sara não montou no cavalo. Agora a pergunta é: Abraão tem útero? Sim ou não? Abraão pode engravidar? Abraão pode gerar um filho? Só que a promessa foi dada. A promessa foi dada a Abraão. E quem foi que gerou o pequeno Isaque? Quem que ficou grávida? Quem que cantou louvores a Deus 9 meses depois? Sara. Por causa da fé de Abraão, ela foi abençoada. Meus irmãos, eu tenho uma palavra para você que está aqui e para você que está em casa. Receba esta palavra esta noite. Pode ser que a sua família não mereça a graça. Pode ser que o seu filho não mereça a graça. Pode ser que o seu marido não mereça a graça. Pode ser que eles estão rindo de você como Sara riu de Abraão. Mas receba esta palavra: por causa da sua fé, toda a sua família será abençoada. Por causa da sua fé, o seu filho será abençoado. Por causa da sua fé, seu marido será abençoado. Foi assim com Abraão e assim conosco. Abraão atraiu a graça não apenas para ele, mas para Sara também. É por isso que a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Mas a mudança não começou no coração de Sara. A mudança começou no coração de Abraão. Ele acreditou. Deixa o resto com Deus. Deixa Deus fazer. Você na sua casa tem que ser a pessoa de fé. Ô padre, na minha casa ninguém reza. Me importa lá. Que importância tem isso? A importância é se você reza. Mas lá em casa ninguém crê. O que me importa isso? Me importa se você crê. Porque você será o Abraão dentro da sua casa. Você será o canal de graça dentro da sua casa. Você vai puxar a graça de Deus para a sua família inteira. E um dia a família que riu de você, que criticou você, que zombou você, eles estarão reconhecendo que foi por sua causa que eles foram abençoados. Foi por causa de você que Deus olhou com misericórdia. Foi por causa de você que a mão de Deus pesou sobre os inimigos. Cuidado, gente, para não tratar bem os de fora e não tratar de qualquer jeito os de casa. Tem gente que parece que tem um botãozinho. Apertou o botãozinho, ele muda na hora. A pessoa está em casa, gritando com a mulher, gritando com os filhos, falando palavrão. Uma pessoa que não tem paciência com nada, uma pessoa grossa. O telefone toca. Ele olha o telefone, ele aperta o botãozinho na hora. Alô? Tudo bem? Eu estou mentindo? Eu estou mentindo? Por que essas coisas acontecem? Porque nós somos sem vergonhas. Somos muito bons para mudar, para tratar os outros bem. Mas dentro de casa eu vou te contar. Você quer atrair a bênção de Deus para sua casa? Trate bem a todo mundo, mas seja a melhor pessoa que você pode ser dentro da sua casa. Jesus disse: vós sois luz do mundo. Disse ou não disse? Na Bíblia que eu tenho, ele disse. E lá vai estar escrito: não se coloca uma luz debaixo da mesa, mas se coloca no candelabro, para que ela brilhe para todos que estão na casa. Não é para todos que estão no parque, na praça, no shopping, na universidade. É na tua casa que a sua luz tem que brilhar. É na sua casa que tem que começar a ação de Deus em você. Mas padre, eu já rezei tanto. Deus não muda a minha família. Não é a sua família, meu chapa. A questão é você. Abraão não ficou preocupado com Sara, ele cuidou da fé dele, ele se fortaleceu no Senhor. Deus chamou, foi Abraão, mas a vida toda foi abençoada. Se levante como um guerreiro dentro da sua casa. Tome uma posição nesta missa de hoje: eu serei um guerreiro dentro da minha casa. Toda missa eu tenho abençoado a água benta. Jogue na sua casa.
deixa sua família dormir, joga na sua casa, põe água benta na geladeira, põe água benta no filtro, cozinha com água benta, mas não conta para ninguém não. Alguém está tomando remédio, dá água benta com remédio. As pessoas estão criticando e você está rezando. As pessoas tomando água, você olha para a água e fala: ele não sabe não, Jesus, mas pega ele, pega ele. Seu marido chega e fala: que sede, me dá um copo d'água, dá um copo de água na cara desse cara, água benta. Toma, meu bem. E ele vai tomando e você rindo e vai dizendo: pega ele, Jesus, pega ele. Usa água benta. Tenha dentro da sua casa um crucifixo. Não existe uma casa cristã católica sem um crucifixo. É o maior símbolo do amor de Deus por nós. Coloque uma grande cruz na sua casa. Se não tem, desse de presente no Natal. Peça para um padre abençoar. Faça a entronização, a coloque. Mas não coloque ela no banheiro, na cozinha, no galinheiro, não. Coloque na sala. É no maior lugar da sua casa. As pessoas entram e veem: aqui tem uma família cristã. Esta casa pertence a Jesus. Aí eu vou em casa católica. Me desculpe que eu lembrei disso, não estava preparado, mas vou dizer. Casa católica. Vai lá em casa, padre, abençoar a minha casa. Aí você abre a porta da sala, tem um espelho em forma de sol, um elefante de bunda para a porta e um Buda na mesa central. Falei: mas que papagaiada que é essa aqui? Não, padre, é porque eu aprendi que as energias negativas, elas entram pela porta, elas batem no espelho em forma de sol e elas... Falei: minha filha, para com isso, para com essa papagaiada, que de catolicismo não tem nada. Coloque um crucifixo na sua casa. Muito mais que espantar energia negativa, o crucifixo vai espantar o demônio da sua casa. Oi, padre, mas o demônio pode estar na minha casa disfarçado, certamente. Disfarçado da bebida, disfarçado de vícios, pornografia, mentira, egoísmo, divisão. Ele vai entrando por essas brechas. É você que deve fechar. É você que deve fechar com armas espirituais. Terço, água benta, crucifixo. Todas as noites peça: Senhor, que os teus anjos acampem na minha casa. Está tudo trancado, está tudo fechado. Minha mãe, quando eu durmo lá em casa, ela fala comigo: antes de dormir, Cristian, veja se fechei as portas. Eu confiro as portas, mas eu também fecho a casa espiritualmente. Senhor, põe teus anjos aqui, que durante o nosso sono nós desejamos protegidos espiritualmente também. Senhor, fortaleça o meu anjo da guarda, São Gabriel, Miguel, Rafael. Rogai por nós, lute a nosso favor, proteja a minha família. As pessoas não rezam, as pessoas não pedem proteção espiritual. Aí você fecha a porta, mas o coração está escancarado. Não vai resolver no final, não vai resolver no final. Ensino aqui às mães e os pais um segredo. Está com problema com o filho? Está com problema com o filho? Está bebendo, fumando, andando com más companhias, não quer estudar, não quer trabalhar. Um filhão de 19 horas com barba e tudo, mas conhecido como neném, né? Neném tá aí? Tá, meu filho, eu vou chamar um neném para você. Nem estuda e nem trabalha, esse é o neném. Vou chamar para você. O cara tá só deitado o dia todo. Aí o pai reclama, a mãe reclama, e bate no cara, é cachorro latindo, é gato minhando. Isso não vai resolver. Seu filho dormiu lá do seu quarto, ou do quarto ao lado dele. É hora que ele dormir. Você que é mãe, você tem poder espiritual. Você que é pai, você tem poder espiritual. Estenda a mão sobre o seu filho e faça uma oração para ele de libertação. Reze pedindo a Deus para libertar o seu filho. Você tem criança pequena, vai pôr a criança para dormir, põe a mãozinha no coração da criança e em silêncio pede para Deus abençoar, pede para Deus curar. Ah, padre, eu tenho um neném, tem muita cólica, o neném não dorme. Coloca a mão na barriguinha, reza, fala assim: ó, eu estou tomando posse do poder que eu tenho como pai, como mãe. Poder sobre as dores físicas, poder espiritual. Seu marido, você descobriu que ele está pulando a cerca, será que você me entende? Em vez de ficar brigando,
O deixa o marido dormir e em silêncio na cama, estende a mão na cabeça do cara e reza. Ou coloca a mão na cabeça do cara no poder e fala: o que é isso, amor? É cafuné. Dorme que é cafuné. O cara é igual pássaro preto, você mexeu o dedo e vai vazando o cafuné, mas vai profetizando bênção ali, ó. Depois você me conta. Depois a gente senta e conversa. Nós não conhecemos o poder da oração. Nós não conhecemos o poder que tem uma mão estendida, clamando o poder de Deus, como foram vários profetas bíblicos. Você tem autoridade espiritual dentro da sua casa. Precisamos tomar posse disso. Mas o mais importante, meus caros, é você, a partir de hoje, acreditar que toda mudança começa em você. Eu quero ser uma pessoa melhor. Antes de querer ver milagres na sua casa, queira ver milagre na tua vida. Antes de querer chamar a sua família para rezar, queira ver oração na sua vida. Antes de falar que a sua família não tem intimidade com Deus, queira ver intimidade com Deus na sua vida. Cuidado, e afaste da sua vida, da sua família, mentira, pornografia. Cuidado como você anda tratando as pessoas. Cuidado com as músicas que tocam dentro da sua casa. Cuidado com os filmes que você vê dentro da sua casa. Tudo isso leva a contaminação espiritual. As pessoas não entendem. Nós vamos pregar sobre isso. Vou falar sobre contaminação, vou falar sobre possessão, vou falar sobre infestação, vou falar sobre vou falar de tudo isso nas homilias que virão. Como se preparar para lutar contra o inimigo. Aqui é uma introdução na oração. Fecha a sua casa e fecha as brechas para o mal não entrar na tua casa. E o principal, meus caros, tudo começa em você. Tudo começa em você. Repita comigo 1 Coríntios 2:9. Repita comigo: coisas que os olhos não viram, Coisas que os olhos não viram, coisas que o ouvido não ouviu, coisas que o ouvido não que ouviu, o coração não sentiu, que o coração não sentiu, Deus tem reservado para aqueles que o amam. Deus tem reservado para quem eu amo. Toma posse nisso e repita alto: coisas maiores, Coisas maiores, coisas melhores, coisas melhores, Deus tem reservado para minha família. Deus tem reservado para a minha família. Toda e qualquer mudança Toda e qualquer mudança começa em mim. começa em mim. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faça na minha vida Faça na minha vida segundo a tua palavra, segundo a tua palavra, de acordo com a tua vontade. de acordo com a tua vontade. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Amém. Que possamos, pelo poder da oração, blindar e fechar as nossas famílias.
diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Jesus vem ao nosso encontro. Jesus entra aí na sua casa, através da sua TV, através do seu computador, através do seu celular. É o Senhor. E hoje, mais do que nunca, nós devemos pedir a Jesus, como um dia os seus discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a rezar, ensina-nos a orar, Senhor. Nós estamos em batalha, nós estamos num campo de batalha. E quantos têm sido destruídos porque negam que nós estamos numa guerra espiritual. Nos colocamos, Senhor, de joelhos na Tua presença, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Salvador, Tu és a razão da nossa vida, Senhor. E contigo nós já somos mais do que vitoriosos. Capacita o Teu povo, Senhor, com o dom da oração. Capacita, Senhor, o Teu povo com autoridade espiritual. Quando nós erguermos as nossas mãos dentro da nossa casa, quando nós profetizarmos bênçãos sobre a nossa família, que isso aconteça. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Das nossas famílias que estão aqui no santuário, você que recebe esta imagem aí na sua casa, você que celebra conosco de vários lugares, que se ponha em retirada da sua casa, em nome de Jesus, tudo aquilo que não vem de Deus. Que se ponha em retirada todo espírito do mal, todo espírito de divisão, todo espírito de dívida, espírito de prostituição, de adultério, de traição. Em nome de Jesus, que se ponha em retirada todo espírito que tem destruído esta família, que tem destruído o amor deste casal, que tem destruído a harmonia destes pais com seus filhos. Senhor, quebra pelo Teu poder todo vício de dentro da minha casa, de dentro desta casa, o vício do álcool, do cigarro, jogo valendo dinheiro, pornografia, prostituição, mentira, falsidade. Quebra, Senhor, o vício de falar mal dos outros, o vício de comentar além do necessário, o vício de julgar as pessoas.
Senhor Jesus, transforma a minha boca em manancial de bênção para minha família. Eu quero abençoar a minha casa. Eu quero profetizar vitória na minha casa. Esta noite, Senhor, levanta um exército de pessoas que querem guerrear na oração. Pessoas que não têm medo de rezar, que não têm vergonha de rezar, de ler a palavra, de carregar o seu terço. E toda a transformação, Senhor, que nós esperamos na nossa família, que essa transformação comece em nós, que essa transformação comece dentro de nós. Nós quebramos agora, na autoridade do seu nome, todo o trabalho feito para destruir essas famílias. Todo espírito que foi invocado nesta casa e que tem tirado a paz da sua família, que se ponha em retirada em nome de Jesus. Tudo aquilo que você ganhou, tudo aquilo que você comeu, tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você ouviu e que contaminou você e a sua família, nós jogamos tudo isso aos pés da tua cruz, Senhor. Purifique essas casas. Toca, Senhor, nas pessoas dessas fotos que agora apresentamos. Onde quer que essas pessoas estejam, meu Pai, visita, Senhor, cada cômodo das nossas casas. Mostra, Senhor, a verdade a muitas famílias. Que Deus te mostre onde o teu filho tem escondido as drogas. Que Deus te mostre aonde o teu marido tem escondido bebida. Que Deus te mostre onde tua esposa tem escondido contas a pagar. Deus tem colocado no meu coração neste momento que nós temos mentido muito para as nossas famílias. Nós temos falado muitas mentiras dentro de casa, enganando a nossa família, escondendo coisas da nossa família. A tua palavra nos diz que há nada de escondido que não venha a ser revelado. Revela, Senhor, a muitas pessoas o que há de errado nesta família, o que há de errado neste casamento, para que pela oração nós possamos extirpar toda divisão, toda maldição, toda inveja, mal olhado. Nós quebramos agora, Senhor, toda palavra de maldição que foi falada contra a minha vida e a minha família. E muitas pessoas aqui no santuário de casa que estão recebendo esta oração, você está ficando arrepiado, você está sentindo frio. É Deus libertando você e a sua família. Algo de ruim Deus está tirando agora da sua casa. Volte para o Senhor, reze mais. A mudança que você deseja ver na sua casa começa em você. Antes de querer ver milagres na sua casa, veja milagres em você, veja milagres na sua vida. Nós te louvamos, exaltamos e bendizemos por tantas famílias tocadas, por tantas pessoas libertas esta noite, Senhor. Nós te glorificamos e pelo poder da tua Santa Cruz, pelo poder do Santo Terço, na poderosa intercessão da Virgem Santíssima, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todo o mal está saindo agora da sua casa, em
nome de Jesus, nós consagramos esta casa ao Senhor. Nada irá tirar a nossa paz, nada nos separará do amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Louvores e glórias a Ti, Senhor. Louvores e glórias a Ti. Falei na pregação sobre a importância da água benta. Vamos abençoar agora a água. Pegue a sua garrafinha, pegue o seu copo de água. Aí na sua casa, apresente para Jesus tudo que você deseja que seja abençoado. Deus eterno e todo-poderoso, dignai-vos abençoar todos os objetos que os nossos filhos colocam para esta bênção. Peças de roupa, remédios, exames, chaves, alianças. Pessoas que estão recuperando de cirurgia, pessoas que estão acamadas, hospitalizadas. Abençoe, Senhor, a chave da nossa casa, do nosso carro, moto, local de trabalho. Abençoe os nossos sonhos. Abençoe os nossos projetos. Senhor Jesus, assim como do teu coração aberto pela lança fez correr sangue e água, fazei jorrar para nós esta noite uma água abençoada, que eu aspergindo esta água na minha casa, que eu a ingerindo com fé, colocando no filtro, na geladeira, dando remédios com esta água, que a tua purificação aconteça, que o teu poder impere na minha família, Senhor, porque esta noite eu declaro libertação para mim, para minha casa e para toda a minha família. Abençoe esta água, abençoe a nossa vida, abençoe a nossa casa, em nome de Jesus, amém. Pode tomar um pouquinho da água benta. Lembramos você que está conosco, todas as vezes que nós expomos o Santíssimo Sacramento, todas as missas, nós abençoamos objetos e abençoamos também a água. Toda vez que você vier, você pode trazer tanto os seus objetos como também a sua água. Nós vamos conceder a todos a bênção do Santíssimo Sacramento. Que o Senhor, nesta bênção, nos capacite no poder da oração. Oração é poder. Felizes das famílias que já descobriram o poder que há na oração familiar. E se por enquanto a sua família não reza, e se por enquanto os outros não rezam, reze você. Seja como um para-raio espiritual, atrai as graças de Deus para a sua casa, sendo uma pessoa de oração.